Olá, eu me chamo Rodrigo Bisol, da 2x2 Produtora de Arte, nascido em Estância Velha, em 1983, no Hospital Getúlio Vargas, e nós fomos contemplados, através da Lei Paulo Gustavo, com o nosso curso de Dramaturgia para Iniciante, etapa 1. E o que é dramaturgia, né? Dramaturgia está ligado à questão do teatro, né? Então, é a forma textual do teatro, a literatura teatral. Claro que é muito mais amplo a questão dramaturgia, né? A palavra dramaturgia, ela abrange toda um enredo teatral, mas nós vamos nos ocupar nesse curso da escrita, tá? Do texto em si. Como transformar qualquer tema em obra de teatro. Esse é o principal objetivo. Depois, na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o objetivo. E desde já eu gostaria de agradecer, né, a Prefeitura de Estância Velha pela oportunidade de haver essa troca. Espero que vocês aproveitem bem o nosso curso. A gente vai trabalhar tanto a minha história em relação à dramaturgia, aos textos de teatro, às produções teatrais que eu fiz ao longo dos anos, né, como exercícios práticos para que vocês possam desenvolver dentro da sala de aula. Esse projeto, primeiramente, é direcionado para séries finais do ensino fundamental e para o ensino médio, abrangendo também professores de literatura, língua portuguesa. Na verdade, o teatro, ele é uma prática transversal, né? Ele é uma temática transversal, né? Tem aulas de matemática que os alunos precisam fazer alguma apresentação, né? Como diz lá na frente, né? Aula de ciências, geografia, história. Então, isso tudo para nós é uma linguagem teatral. E como elaborar esse roteiro, né, de apresentação? Então, a gente vai falar muito da arte em si, mas também de práticas, né? Os alunos muitas vezes precisam fazer uma apresentação de algum tema, e aí fica aquela coisa de se acotovelar, tu fala primeiro, eu falo a primeira parte, tu fala a segunda. Então, o intuito também desse curso é que se possa desenvolver a capacidade de roteirizar apresentações, né? E aí, num aprofundamento, também criar peças de teatro a partir de temas transversais, pedagógicos, né? Temas escolares, que muitas vezes são solicitados pelos professores e muitas vezes a escola em si precisa desenvolver um trabalho específico, né? Como desmatamento, como respeito às diferenças, bullying, né? Que são temáticas assim que precisam estar no âmbito escolar e muitas vezes é mais complicado de se acessar ou de se ter um trabalho. Então esse projeto, esse curso também é dedicado àqueles grupos de teatros escolares, né? Que vocês podem fazer uso desses ensinamentos, de todas essas práticas e técnicas, né? E grupos de teatro amador e até mesmo profissional. Por quê? Porque dentro dessa prática amadora, escolar, foi que eu me desenvolvi um escritor, um dramaturgo, né? Então, eu comecei na idade escolar e hoje eu vivo da escrita do teatro, né? Da produção teatral de textos de teatro, né? De diversos temas, a gente vai falar sobre isso. A gente também vai comentar alguns textos. Teremos um módulo que serão textos comentados, né? De peças que já foram para a produção, né? Já foram apresentadas ou estão sendo apresentadas. Então a gente vai comentar de que forma se pensou a respeito de cada texto, de por que aqueles personagens, o ritmo, o clímax,
né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria então de me apresentar para vocês, né? Em 1995, final de 95, início de 96, eu tive a minha primeira experiência visual, né, com o teatro, isso com meus 12 para 13 anos, e a partir daquele momento que eu vi uma peça de teatro na escola, eu aticei aquela minha curiosidade, e aí eu entrei para o grupo de teatro da escola, depois eu entrei para o grupo de teatro de uma sociedade que tem em Novo Hamburgo, né, que é pertinho de Estância Velha, e ali eu comecei então a me desenvolver e entendi que aquele seria a minha profissão, né? Eu fiz letras, pedagogia, psicologia, filosofia, né? Acabei não terminando nada e estou agora concluindo letras. Isso, nós estamos em 2025, se esse vídeo for assistido daqui 2 anos, provavelmente eu estarei formado. Mas só que toda essa experiência me serviu como embasamento teórico para a produção escrita, né? E lá naquela época já, com 13, 14 anos, eu tive um professor espetacular chamado Quinho Nazário, que ele incentivava os alunos a escreverem as peças que seriam apresentadas por eles, né? Então, a minha primeira experiência como autor foi juntamente assim com uma gurizada jovem, né, de 14, 15 anos, que estava nesse grupo ali na Sociedade de Novo Hamburgo, e a gente produziu o nosso próprio texto, né? Então, tudo que o meu personagem falava, fui eu que escrevi. Claro que depois ele foi lá, corrigiu, deu uma dinâmica, né? Então, nesse tempo, né, lá na tenra idade, eu já fui desafiado a escrever a própria cena que eu ia interpretar. Isso já é uma dica de milhões, assim, para os professores de teatro, né, para os professores de língua portuguesa. Incentivar os alunos a escreverem aquilo que eles vão interpretar, né? A gente vai trabalhar também, em algum módulo, como tirar o texto do zero, né? Como extrair o texto do zero, usando as habilidades de cada aluno, usando as habilidades de cada ator disponível, e usando também as capacidades técnicas, né, que se tem em cada escola, porque a gente sabe que as escolas, a grande maioria das escolas, não possuem uma estrutura, né, para prática teatral assim, né, completa. São raras. Na verdade, são raros os teatros, mesmo as casas de cultura com teatro, como deveria ser para a prática do teatro, né? Então, assim, o teatro no Brasil, Rio Grande do Sul, enfim, é um teatro que exige muita luta, muito desenvolvimento, muita força de vontade para fazer acontecer. E aí eu me criei dentro dessa proposta de fazer teatro em chão de escola, né? Onde tiver que estar, lá nós estaremos. Então, eu tive um longo período de produção exclusiva, né? Onde as pessoas me contratavam para escrever determinados temas que eles me colocavam. Então, isso também vou trazer como experiência para vocês, né? A partir do momento que vem um tema, como é que eu transformo isso no teatro para contar aquele tema de uma forma dinâmica e que seja a mensagem seja clara para todo mundo, né? Até hoje eu faço isso, né? Então, desde 96, 97, eu já comecei a escrita, e até hoje, então, nós estamos em 2025, eu vivo escrevendo, né? Já foram mais de 50 textos teatrais produzidos e encenados ao longo desses anos, né? É muita produção, e eu também vou passar para vocês de que forma a gente induz a nossa própria criatividade,
porque não é assim, né? A gente pode ter o dom da criatividade, mas como desenvolver a criatividade para que ela seja assertiva, né? Que a gente possa ter insights para produzir coisas legais, para produzir coisas relevantes, né? Então a gente vai trabalhar isso também, né? O desenvolvimento da criatividade, ele é um trabalho a ser feito, né? Ele é um trabalho a ser feito de estudo, né? E que a gente vai procurar mostrar para vocês de que forma despertar, né? E de antemão a gente vai falando, né? Precisa ter o dom da escrita, eu preciso ser o melhor da redação, eu preciso... Na verdade, é trabalho, é esforço, é exercício, né? Claro que existem pessoas muito talentosas na escrita, isso faz com que facilite bastante, mas todos, sim, todos podem desenvolver roteiros, né? E a gente vai trabalhar exercícios de lógica, de consistência, né? De fazer sentido, né? Porque a produção, ela precisa fazer sentido, né? O texto precisa ter início, meio e fim. Então, todas essas situações eu vou trocar com vocês para que a gente possa instrumentalizar a escola, instrumentalizar os alunos, os professores, e de antemão já me coloco à disposição de vocês para me procurarem se tiverem eventual dúvida, se precisar de uma assessoria dentro da escola, né? Se quiserem levar as nossas peças teatrais também para a escola de vocês, né? Então a gente está à disposição. Podem entrar em contato que a gente vai até vocês, faz essa troca online ou presencialmente, porque o meu maior objetivo é que todos entendam que não é impossível a gente escrever teatro e produzir teatro. A gente só precisa trabalhar, né? A gente só precisa ter algumas técnicas e a gente precisa se desenvolver para isso, né? Então todos podem. E eu também gosto de ver muito trabalhos, né, escolares. Então, eu dei muito tempo aula em escolas, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, de teatro e de interpretação e de musicalização. E a gente percebe que falta, daqui a pouco, um instrumento, ferramentas para que as professoras possam criar a peça de final de ano, peça do Dia da Família, peça de Natal, né? Que tenha uma coerência, que tenha um ritmo, né? Que seja fácil para as crianças apresentarem. Então, tudo isso é o que a gente vai tentar trazer para vocês, algumas dicas, né? Práticas, né? Para que vocês possam tornar o trabalho de apresentações, enfim, de uma maneira mais, eu poderia dizer, mais profissional, mais organizada, mais clara e eficiente e simples, né? Porque muitas vezes a gente acaba indo para outros rumos e o objetivo final não é alcançado. Chega no final da apresentação, ninguém entende nada. Então a gente precisa entender qual é o tema, o que a gente quer transmitir e a partir daí a gente desenvolver um trabalho coerente e que tenha um propósito e o objetivo seja alcançado. Tá bom? Então eu convido vocês a passearem comigo nessa grande e inusitada arte, que é a arte da dramaturgia. O pouco que eu sei, eu me proponho a dividir com vocês e qualquer dúvida a gente fica à disposição, tá bom? Vamos pro segundo módulo.